Sakamoto. A gente começa falando sobre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Eles estão finalizando uma negociação com o Supremo Tribunal Federal para aprovar uma lei no parlamento, essa lei para diminuir as penas dos condenados do 8 de janeiro. E que, por outro lado, aumente as punições para lideranças de tentativas de golpe de Estado no Brasil. Com isso, os manifestantes que foram presos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depois desse quebra-quebra aí, poderão ser soltos ou pelo menos levados a cumprir prisão no regime semiaberto ou domiciliar. Segundo a apuração da Mônica Bergamo da Folha, o projeto deve ser apresentado em maio. Isso no Senado por Alcolumbre. Como ele é o presidente da casa, vai conseguir dar maior peso político à discussão. A ideia é a seguinte, a ideia é que a iniciativa esvazie a pressão de bolsonaristas para que o parlamento aprove uma anistia para esses presos, o que poderia também beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A chamada evolução da anistia criaria um impasse para aumentar a chance de a lei das penas menores ser aprovada nas duas casas. Ficará claro que as novas regras, como prevê o arcabouço legal, poderão retroagir para beneficiar investigados, réus e condenados, mas nunca para prejudicá-los. Sakamoto, será que Bolsonaro vai apoiar esse novo projeto? O interessante é o seguinte, Diego, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem repetidas vezes, dito que não é para ele a anistia, que o objetivo da anistia não é para ele, é para aqueles, aspas, pobres coitados que foram pegos no 8 de janeiro, que segundo ele eram apenas manifestantes de forma pacífica. Ele fala, repete, a torto direito, que não é para ele, não é para ele, não é para ele, mas até uma marmota com problemas de cognição sabe que é para ele. Sabe que tudo está sendo feito para quê? Está sendo usado novamente manifestantes de extrema-direita como bucha de canhão na tentativa de aprovar uma medida que o beneficie. Muitos querem, inclusive, falar assim, não precisa o texto original ter isso, por quê? Porque aí o pessoal está contando que na hora H, mude-se aqui, mude-se ali, para beneficiar diretamente o presidente da República ou mesmo uma mudança posterior para beneficiar o ex-presidente da República, Agora, se você tem o quê? Como trouxe Mônica Bergamo, se você tem o Senado e a Câmara, a cúpula dos poderes, ou pelo menos o Alcolumbre, propondo, conversando com o Supremo Tribunal Federal e propondo um projeto que, olha, então vamos reduzir as penas, vamos criar, já que o projeto, a lei que trata dessa questão, ela não separa lideranças do pessoal do dia a dia, dos bagres, então vamos fazer uma dosimetria nessa lei e aí ela retroage favoravelmente para as pessoas que estão lá no dia a dia e não retroage favoravelmente para os líderes, A ideia é até aumentar, como bem colocou o Diego, para as lideranças, mas como não pode prejudicar a posteriori quem já foi condenado pelo um aumento de lei, ficaria elas por elas. Ou seja, na prática, os, aspas, pobres coitados do 8 de janeiro, que vamos ser sinceros, de pobres coitados não tem nada, eles atuaram de uma forma triste para tentar depor um governo democraticamente eleito, para forçar uma reação das Forças Armadas. Não aconteceu, porque as lideranças do Exército e da Aeronáutica não caíram nisso, porque não teve apoio internacional ao golpe, porque teve instituições fortes que garantiram, mas houve uma tentativa de fato. Então, o que acontece? Esse pessoal seria beneficiado, Bolsonaro não seria beneficiado. Seria interessante ver o ex-presidente da República, dizendo publicamente, tudo bem, eu vou para o sacrifício junto com os generais em nome dessas milhares de pessoas pelas quais ele está falando até agora. O que eu acho, contudo, é o seguinte, se esse projeto for aprovado desta forma e não a anistia, isso pavimenta a rota de fuga do presidente Bolsonaro até o final do ano, que é quando deve sair a sentença do STF. Fortes emoções pela frente. Thales Faria, e aí, Thales? Será que o Bolsonaro vai apoiar? Ele fala que está lutando, está batalhando muito pelos manifestantes, que são pessoas de bem, que estavam lá com Bíblia, que estavam lá só para manifestar a sua opinião, estão presos injustamente, condenados. E agora, será que ele apoia esse projeto? Grande Diego. Olha, eu creio que publicamente o Bolsonaro vai apoiar. Agora,
eu tenho sérias desconfianças de onde vai parar esse projeto. Se ele vai acabar beneficiando ou não beneficiando Bolsonaro e os generais. O Congresso, veja o que o Flávio Dino, por exemplo, está sofrendo na relação com o Congresso, na questão das emendas parlamentares. Eles acertam aqui com o Supremo Tribunal Federal e chega ali mais adiante, cria uma voltinha e mantém tudo que o Supremo não queria. O Supremo queria que fosse transparente a concessão, a liberação de emendas, para onde fosse, etc. E o Congresso sempre dá um jeitinho, tá? Agora, na questão das comissões, das emendas de comissões, de novo, o Dino tendo que chamar o pessoal para explicar, porque, coincidentemente, aliás, o líder do PL, do Bolsonaro, que queria votar a anistia, não conseguiu, o líder do PL revelou que, olha, havia um acordo por baixo dos panos para que mantivesse em segredo quem manda para onde as emendas parlamentares das comissões, que, na verdade, seriam comandadas pelos líderes partidários e pelo presidente da Câmara. É mais uma dobradinha que eles fizeram, uma enrolação que eles fizeram para manter tudo do pior jeito possível. Eu temo que esse projeto da anistia, da diminuição de penas, acabe se tornando a mesma coisa. Eles vão, fazem aqui, chegam ali, votam um penduricalho, esse penduricalho acaba beneficiando generais, Bolsonaro, e quando a gente vê, deu tudo errado. Eu tenho muitas desconfianças. Acho que, publicamente, não há como o Bolsonaro dizer que é contra. Ele sabe disso. Não tem como dizer que é contra. Mas vai dizer que é favorável. Agora, se será de fato favorável, se conseguirão arranjar artimanhas para desfazer o projeto, fazer o projeto ficar pior do que atualmente são as coisas, isso daí só o futuro dirá. O Sakamoto estava lembrando que mais cedo eu estava aqui com o Reinaldo Azevedo e a gente comentou que o deputado Sóstenes Cavalcante ele quer condicionar a liberação de recursos de emendas parlamentares ao apoio ao projeto da anistia. Uma espécie de chantagem, né? Não, o problema é que é uma chantagem para perdoar quem tentou o golpe de Estado. Chantagens já são ruins, né? Chantagem para perdoar quem tentou o golpe de Estado é duplamente ruim. O Congresso, neste exato momento, tem um monte de pautas importantes para discutir. Por exemplo, você que está nos acompanhando agora, saiba que tem um projeto para isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil cascalhos por mês, né? Ou seja, 60 mil por ano. Esse projeto deveria ser prioridade absoluta em qualquer Congresso que pense primeiro na população, depois em si mesmo. Assim como esse, tem uma série de outros projetos também para serem votados a respeito de benefícios relacionados à população, questões que podem ajudar no crescimento econômico, questões ambientais e tantos outros projetos. Agora, a prioridade de um número significativo de deputados e deputadas, bem como senadores e senadoras do Congresso Nacional, é tentar livrar Bolsonaro da cadeia, pura e simplesmente assim. É importante, Diego, que se coloque duas informações importantes. Tanto o Datafolha quanto o Instituto Quest, eles colocaram que a maioria da população brasileira é contra perdoar quem tentou o golpe de Estado. Começa por aí, né? E uma pesquisa realizada durante a manifestação de 6 de abril na Paulista, que era uma manifestação convocada pelos aliados do Bolsonaro pró-anistia, né, 51% dos presentes, né, são contrários a tratar líderes da tentativa de golpe e o pessoal que participou do 8 de janeiro da mesma forma. Então, ou seja, eles querem diferenciação também, né? Esse tema ele é tratado, Diego, como prioridade total por um grupo pequeno de pessoas que está tentando fazer um show de mágica, de ilusionismo, para confundir o que é interesse do núcleo do bolsonarismo com o interesse da população brasileira. Esta chantagem de líderes, né, bolsonaristas vai nesse sentido. Eles dizem, olha, o Brasil quer isso. Não, o Brasil não quer isso. O Brasil quer crescimento, o Brasil quer educação, saúde, tudo isso mais. Ao invés de estar discutindo isso no Congresso, o pessoal quer perdão de quem cometeu o crime.